Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Essa é uma nova série de vídeos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Keuler, sou desenvolvedor, trabalho aí com desenvolvimento já faz um bom tempinho. E dessa vez eu vou fazer uma série de vídeos de um assunto bastante interessante, ao mesmo tempo bem polêmico no mercado, que é o famoso monolítico modular. Então, esse assunto surgiu de um bate-papo com um amigo meu, a gente estava discutindo sobre esse tema e sobre os desafios envolvidos, tecnologias, etc. E aí me inspirou a desenvolver essa série de vídeos. Então, vamos começar aí o nosso assunto. Bom, então, nosso tópico vai ser monolítico modular com Node.js e esse primeiro vídeo agora vai ser uma introdução, uma explicação do que a gente vai abordar e a partir do próximo vídeo é mão na massa total, como sempre. Então, vamos lá. O que é um monolítico, né? Então, um monolítico basicamente é um conjunto de componentes que você junta, coloca no mesmo pacote e faz deploy, ou seja, você implanta ele no teu servidor. Então, muito quando se fala em monolito, se imagina, né, esse mundo perfeito, são todos os componentes se encaixando bonitinho, coisa maravilhosa. Só que entre a teoria e a prática existe uma diferença. Então, o que normalmente a gente vê é isso aqui, né? Ou isso aqui, o teu projeto começa a se tornar um macarrão, um código espaguete, etc. E chega a situações igual essa aqui, onde o time literalmente não entende mais nada, tá tudo ali interaçado, tá todo mundo na lama tentando resolver, tentando desamarrar o problema, que é o que a gente viu no início do conceito do monolítico, né? Mas aí, esse novo padrão de monolítico modular, ele tem uma abordagem diferente e, do meu ponto de vista, ele é uma tendência para os projetos futuros. Qual é a principal diferença entre o monolítico e o microserviço? Bom, ambos deveriam ser muito semelhantes. A diferença é que no monolítico eu teria que ter tudo junto, tudo empacotado no mesmo, digamos assim, no mesmo binário, tá? E o monolítico seriam pedacinhos espalhados, distribuídos em vários pacotinhos, onde você implanta eles de forma independente, isolada. Então, o monolítico modular ele vem com esse propósito, né? Vamos tentar criar o mesmo conceito de microserviço, só que de uma forma realmente organizada, desacoplada e isolada. Por quê? Porque se meu projeto crescer e eu precisar dividir um pedaço desse aqui, então imagina que eu tenho aqui, eu tenho esse triângulo, então ele de fato eu quero transformar num microserviço. Tudo bem, é tão simples como eu segregar ele numa aplicação separada, né, e o resto continua funcionando corretamente. Então isso deveria ser o cenário ideal. Só que na prática não é bem assim. Então, no meu ponto de vista, quais são as principais vantagens do monolítico modular? Eu trouxe aqui quatro, de novo, baseado no meu ponto de vista. Então, a primeira delas é a questão da baixa complexidade operacional, ou seja, como eu tenho só um único pacote, eu vou implantá-lo de uma única vez. Eu tenho menos infraestrutura, eu tenho menos servidores. Ao passo, quando eu tenho microserviço, eu tenho que ter vários servidores ou vários containers Dockers para gerenciar. O segundo é a facilidade de manter a consistência do banco. Então, no mundo de microserviço, você tem um banco de dados distribuído e no monolítico você tem um banco de dados único, centralizado. Então, o fato quando você cria um monolítico com banco de dados centralizado não quer dizer que você não possa segregar o teu banco. É muito importante e eu vou tentar nesse exemplo mostrar como fazer isso. Terceiro ponto de vantagem que eu vejo é a questão da facilidade nas mudanças e evolução. Então, quando eu faço uma feature, normalmente eu estou no universo de microserviço, essa feature ela toca vários serviços, então eu tenho que mexer em vários projetos. Aqui, como está tudo num único pacote, eu vou ali, altero aquele pacote, faço uma release super rápido, bem tranquilo. E o quarto e último, no meu ponto de vista, novamente como eu disse, é a questão de ter uma única base de códigos. Então, eu tenho um único repositório onde eu faço meus commits ali, submeto minhas PRs ali para o meu time. Então é muito mais simples de gerenciar. Ao passo que quando eu estou em microserviço eu tenho diversos repositórios para gerenciar. Às vezes tem que fazer abrir duas, três PR em repositórios diferentes porque eu estou trabalhando na mesma feature. Então fica aqui meus pontos, no meu ponto de vista de vantagem do monolítico modular. Bom, falando aqui do nosso projeto de inspiração, eu trabalhei com Java há muitos anos da minha vida,
mais de 15 anos trabalhei com Java. E na comunidade Java tem esse projeto aqui chamado Spring, é um framework muito famoso. E o pessoal do Spring criou esse projetinho chamado Patch Clinic, que é um projeto que ele serve para exemplificar o conceito de arquitetura de microserviço utilizando Spring. E eu vou fazer exatamente o inverso. Eu vou pegar esses microserviços e vou criar de fato um monolítico modular. Salvaguarda, eu vou fazer algumas pequenas mudanças. Então, como eu disse, o Patch Clinic ele é só uma inspiração para mim. Eu não vou fazer igual ao Patch Clinic, tá bem? Inclusive o repositório é esse que está aqui, quem tiver curiosidade, só dá uma olhada lá. Então vamos passar aqui rapidamente algumas telas. Vocês vão ver, a aplicação é bem simples. Então aqui eu tenho a lista de veterinários com as suas especialidades. Então o veterinário ele pode não ter nenhuma especialidade, ele é apenas veterinário. Ele pode ter dentista e cirurgião, ele pode ser radiologista, cirurgião, radiologista, enfim. Pode ter uma ou várias especialidades. Eu tenho aqui o que ele chama de owners, que são os donos ou os clientes, né, que são os donos dos pets. Então aqui eu tenho uma listagem simples, eu não vou, novamente, eu não vou fazer 100% igual como está aqui. O importante é o conceito. Aqui é para adicionar o novo cliente, né? Veja que o formulário é bem tranquilinho. Em relação aqui, quando eu seleciono um cliente, então eu vejo os dados dele, eu posso editar, eu posso olhar os patches dele, eu posso adicionar um novo patch, é como se eu estivesse fazendo a gestão do cadastro desse cliente, né? E essa aqui é a visão de como o Patch Clinic ele é estruturado. Então veja que eu tenho essas 4 caixas azuis aqui, elas são microserviços. Onde eu tenho a primeira aqui, que é a API, ou digamos, desculpa, a UI e o API Gateway. A gente não vai entrar em discussão de API Gateway, porque a gente não vai estar trabalhando no formato de microserviço. Temos aqui o Customers, que são os clientes, nós temos os veterinários e os pets. Novamente, eu vou separar os dados, a visão de dados de uma forma um pouco diferente, mas eu vou exemplificar essa distribuição aqui. Legal? Bom, esse aqui é o modelo, é a visão do nosso monolítico modular. Então, vejam que eu criei aqui alguns módulos que eu chamei de front-end, back-end, veterinários, clientes, atendimentos e o common. Esse cinzinho, eu botei em destaque esse cinza, é porque ele é um módulo, como o próprio nome diz, ele é comum a todos. Então, esses em preto aqui seriam, digamos assim, os nossos domínios de negócio. Aqui em cima já está super explícito, é o front-end e o back. E eu vou ir seguindo a abordagem de separar back e front, tá? Poderia ser feito tudo junto, não teria problema nenhum. Para ser de fato monolítico, mais pesadão, eu acho que é uma boa prática você pelo menos separar back e front, tá? Primeiro, o front-end você pode mudar a tua tecnologia sem estar literalmente amarrado ao teu back-end e vice-versa. E quando você cria também, uma segunda vantagem que eu vejo é quando você cria o back-end separado, quando você quer separar um módulo em um microserviço, é muito mais simples. Ao passo que quando você está tudo num único, você trabalha essas duas camadas juntas, você tem um pouco mais de dificuldade e você vai ter mudanças no teu design de código. Então, desde o início, a única recomendação que eu faço é separem back e front. Eu acho que é uma boa prática e recomendo bastante. Aqui para visão de dados. Então, vamos focar, tirando ali as partes técnicas, que é front e back, vamos olhar para o domínio da nossa aplicação. Então, basicamente, nós vamos ter aqui 3 módulos: veterinários, cliente e atendimento. O módulo de veterinários, basicamente, eu vou ter o conjunto de dados do veterinário e das suas especialidades. Dos clientes, eu vou ter os donos, os pets e os tipos do pet. Então, um pet pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um coelho, pode ser uma cobra, pode ser um pássaro, enfim, são os tipos de pet. E o atendimento. O atendimento aqui nós vamos só fazer a parte de consulta. No Pet Clinic ele chama de visita. Mas vejam, como atendimento, por que eu dei o nome de atendimento? Porque é como se eu tivesse exames, vacinas. Imagina que eu fosse expandir essa aplicação. Então eu poderia ter essas 3 visões aqui de dados por módulo. E o que faz muito sentido para o nosso aplicativo aqui de exemplo. Tá? Indo para a estrutura do projeto. Então, nós vamos estar trabalhando com o monorepo. Então, é uma das abordagens mais simples que eu vejo. E um disclaimer que eu faço aqui eu vou tentar usar a forma mais simples dos monorepos
para qualquer desenvolvedor, independente do seu nível de experiência, conseguir entender. Que o mais importante aqui é a gente entender o que está sendo feito, o que está sendo criado. Eu não vou usar boilerplate. No meu ponto de vista, os boilerplates ultimamente estão bastante complexos, no sentido de gerar muito código. Não que os boilerplates sejam complexos, você dá 2, 3 comandos e você já tem o seu projeto pronto, ali em 5 minutinhos ou até menos. Porém, ele faz ali enche de arquivos e que muitas vezes você nem sabe para que serve aqueles arquivos. Então eu vou usar uma abordagem mais artesanal. Eu vou criar tudo do zero, from scratch, né, explicando para que vocês entendam cada um dos conceitos. Então aqui eu tenho basicamente duas grandes seções, que são as apps, onde o meu front vai conversar com o meu back-end via HTTP, vou tentar seguir a abordagem REST, e os meus pacotes, onde eu vou ter os veterinários, atendimento, clientes, atendimento e o common, sendo que eles estão ligados no banco de dados. E nós vamos ver aqui, como eu expliquei, como segregar o banco de dados, né? Falando um pouco de tech stack, nós vamos trabalhar aqui com o front-end utilizando Vue. Vou criar uma aplicação Vue Vanilla, não vou usar Next, não vou usar nada fancy. Poderia? Claro, poderia. A decisão é sua. Eu estou indo pelo caminho mais básico porque eu não preciso. Imagina que eu vou fazer deploy desse front-end no Nginx ou no Cloudflare Pages. Poderia fazer e vai funcionar tranquilamente. Ele vai se comunicar via REST com o back-end, que eu vou trabalhar com Koa em Node.js. O Koa, para quem nunca ouviu falar ou não conhece, é uma espécie de Express melhorado, no meu ponto de vista. Gosto muito do Koa. E o resto dos módulos, basicamente, vai ser TypeScript puro. Não tenho nada aqui sofisticado. O banco de dados, vou utilizar o Postgres. Eu vou utilizar ele via Docker para simplificar o nosso processo, mas poder utilizar qualquer serviço gerenciado, RDS da AWS, Neon, sei lá, CropRoadDB, qualquer um serviço gerenciado, funcionaria. Vou utilizar o PNPM para gerenciar os módulos, para gerenciar, vai ser o nosso gerenciador de pacotes. Eu utilizo o PNPM primeiro, porque eu gosto, né? Minha opinião pessoal. Acho ele super rápido, mas eu não vou utilizar nada específico do PNPM, porque eu vou utilizar o conceito de workspace, que funciona no Yarn, no NPM. De novo, vou tentar fazer a coisa mais agnóstica possível a framework ou a ferramentas. Vou utilizar o Drizzle ORM, tenho testado ele recentemente, estou muito feliz com ele. E por que o Drizzle? O Drizzle ele permite você fazer uma modularização muito interessante. Eu tentei fazer com Prisma, tive várias dificuldades, até dei uma pesquisada como fazer o Prisma modular, é bem complexo. Então, no conceito que eu quero atingir, que é de modularização, o Drizzle atendeu perfeitamente. Então, esse é um dos motivos. Poderia também estar utilizando o Kingsley. E uma recomendação que eu faço é: você veja o tipo de dados que você vai trabalhar. É um banco de dados relacional ou não relacional? E utilize a melhor ferramenta para isso. Tentar utilizar uma ferramenta para adaptar o seu modelo, eu não recomendo. Então, estou trabalhando com Mongo, vou trabalhar com Drizzle. Não é muito legal. Tente escolher uma ferramenta de banco que adeque à sua tecnologia. Como o Drizzle trabalha muito bem com SQL, com MySQL, com Postgres, com SQLite, eu estou usando o Drizzle. E para fazer a pequena validação, né, dos formulários e validação das APIs, eu vou utilizar o Valibot. É bem recente essa API, eu estou usando ela como experimento aqui mesmo nesse projeto, uma alternativa ao Zod, por exemplo. E uma das vantagens do Valibot é que ela é realmente modular, então você só vai buildar no teu pacote final aquilo que você está utilizando. Ele tem um tree shake bem legal, esse é um dos diferenciais do Valibot. Ainda é uma lib bem recente, sendo bem honesto, não recomendaria para production, tá? Mas como aqui é um exemplo didático, eu vou estar utilizando sem problema nenhum o Valibot e atende todas as nossas necessidades. E por último, como eu falei, o Docker, só para subir o nosso banco de dados local. Então essa vai ser a nossa tech stack, novamente, o mais simples possível, o mais básico, para a gente estar construindo o nosso projeto. Bom, esse é o primeiro vídeo, essa é a ideia que nós vamos fazer. No próximo vídeo nós vamos começar o setup do projeto, tá? Espero que vocês me acompanhem, curtam aí e vejo vocês no próximo vídeo, galera. Abração, tchau, tchau.